Glória a Deus, uma honra voltar a esta casa. Agradeço a oportunidade ao pastor, a Dani. É uma honra estar aqui, né? A gente está ali servindo na igreja sede faz algum tempo, né? Minha esposa também. E vamos estar compartilhando um pouco sobre a matéria, as manifestações do Espírito. Quem aqui já fez o rema? Quem não fez ainda, levanta a mão. Você pode pensar, Cássio, eu já nem preciso mais, eu já sou crente há tanto tempo, eu já tenho uma certa idade, ou eu sou novo demais. O rema é para quem tem acima de 16 anos. E se você tem acima de 16 anos, o rema te dá a oportunidade de você conhecer mais quem você é em Deus, o que você pode em Deus e o que você tem. Sabe, a palavra que é ensinada no rema, a palavra de Deus, ela transforma, e nós sempre falamos, nós somos uma pessoa antes do rema e uma pessoa depois do rema. Cássio, por que você está falando isso? É porque tu é professor? Não, é porque eu sei quem eu era antes de conhecer a palavra. E eu sei quem eu sou hoje por conta da palavra de Deus. Eu estava ministrando terça-feira lá na sede e eu sempre dizia, eu era aquele rapaz que quando estava na escola, que ia apresentar o trabalho, ficava atrás do cartaz para não aparecer, porque tinha vergonha de estar diante do povo. E fora tantas coisas que infelizmente eu não tive como conhecer antes a palavra de Deus e acabei vivendo no mundo. Mas essa palavra transforma. O rema mudou a minha vida. Eu posso dizer claramente que essa palavra que é ensinada do rema, ela transforma. Amém? Temos seu Geraldo ali que está terminando esse ano, o rema. Ele é funcionário lá da igreja sede. Eu vou estar avaliando ele dia 21. E é uma bênção. Se eu desse o microfone para ele aqui, ele ia testemunhar, tanto ele como a esposa dele que já concluiu, o que a palavra de Deus transformou na vida deles. Então assim, não é um clichê, não é uma frase de efeito, é porque a palavra de Deus transforma. E quando você se expõe à palavra de Deus, realmente você vai sair transformado. Como vamos falar sobre as manifestações do Espírito, eu quero indicar alguns livros que tem aqui. O Espírito Santo, 2 experiências. Esse livrinho aqui, bem fininho, eu indico a você ler, é maravilhoso. Temos também Aprendendo a Fluir com o Espírito de Deus, de Kenneth Hagin. Livros fininhos, se você não tem o hábito de ler, você compra ele aqui, você vai... Não fui eu que escrevi não, viu? Estou indicando porque vai ajudar, vamos dizer assim, um alimento espiritual complementar, que vai te ajudar a discernir e conhecer a história desses homens de Deus. Temos também esse aqui, Testando o Sobrenatural, de Rick Renner. Muito bom esse livro, muito bom mesmo. E ele é fininho. Esse aqui já é um caldo mais grosso, O Espírito Santo e você trabalhando juntos com uma dupla dinâmica do céu, de Rick Renner também. Esses livros são maravilhosos para que você tenha um alimento e a experiência, conhecer da experiência desses homens de Deus sobre esse assunto. Vamos lá abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios. Amém? Vamos falar sobre as manifestações do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1. Enquanto você vai abrindo a Bíblia aí, eu quero colocar, você num contexto do que a igreja de Coríntios era, A igreja de Coríntios era uma igreja muito idólatra. E eles tinham vários deuses. E Paulo, quando passou por lá e pregou a palavra, e depois eles mandaram uma carta de pergunta a Paulo. E essa aqui são cartas, a primeira carta aos Coríntios, tanto a segunda, são cartas respostas que Paulo está transmitindo alguns pontos importantes, para a igreja de Coríntios. Ele tinha passado por lá, tinha começado a pregar o evangelho, o apóstolo Paulo, e ele começa a instruir essa igreja, mesmo à distância, com essas cartas aqui, alguns pontos específicos, porque
Lá em Coríntios havia muita discussão, havia muita divisão, havia uns que queriam ser de um time, de um pregador, outros de outro, e Paulo estava aqui querendo organizar a igreja, né? Devido à sua viagem missionária, ele tinha que administrar essas igrejas mesmo de longe. E ele fala aqui em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1, ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Diga, ignorantes. Paulo está dizendo aqui ao povo de Coríntio, ele está dizendo: ei, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que você ache desconhecido, ache algo incomum, algo que você não conhece, algo que você, quando vê, não se espante, não. Os dons, Paulo está dizendo à igreja de Corinto aqui, os dons é para você conhecer e desfrutar. Amém? Os dons do Espírito é para todo filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Aleluia. Então Paulo está dizendo aqui: ei, a respeito dos dons, não sejais ignorantes. Continuando, ele diz: sabeis que outrora, quando eras gentios ou não nascidos de novo, deixava-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eras guiados. Ele está dizendo assim: outro tempo você era guiado, quando vocês não tinham conhecimento da palavra, vocês adoravam ídolos mudos. Vocês adoravam deuses que não falavam com você, que não te davam respostas, que não pleiteavam a sua causa. E ele continua no versículo 3: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma seja anátema ou amaldiçoado Jesus. Porque, outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui: não tem como você viver uma vida idolatrando ídolos mudos e agora querendo viver também adorando o Senhor. Porque quando você ainda não nasceu de novo, você estava amaldiçoado. Mas graças a Deus, e nós celebramos a ceia hoje, Jesus se tornou maldito para que eu e você fôssemos transformados, bênçãos de Deus, abençoados. Diga, eu sou abençoado. Eu e você somos abençoados. E Paulo está dizendo aqui: ei, você não pode viver, não, eu vou para a igreja, adoro ao Senhor, e depois você vai praticar uma vida de religiosa que você tinha antigamente. É isso que ele está querendo dizer. E ele continua no 4: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Como o Janderson aqui, pastor Janderson falou, somos um corpo, fazemos parte do corpo de Cristo, Ele é o cabeça. Tem alguns membros que ficam mais escondidos. Eu estou de sapato, você não está vendo meus dedos dos pés, mas minha mão você está vendo. Então tem membros do corpo que estão mais em evidência. Isso não quer dizer que ele tem mais importância do que os que não estão em evidência. Por quê? Você já escutou os relatos, ou acredito que você já ouviu falar também, que se você perder o dedo mindinho, você perde o equilíbrio. E o dedo mindinho, quando bate na quina do sofá, parece que, e não dói todo o corpo, não é isso? Você parece que é uma dor no corpo todo, você fala, meu Deus do céu, você ora logo em línguas. Por quê? Porque você pegou o dedo mindinho e deu uma pancada na quina do sofá. Já aconteceu com você? Meu Deus do céu. E Paulo está dizendo aqui, ei, somos partes do mesmo corpo, mas tem uma variedade de dons e também de serviços. No versículo 6: e há diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Diga, tudo em todos. Aleluia. As manifestações do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Eu quero parar aqui, nesse fim proveitoso. Os dons do Espírito, a gente vai falar sobre os 9 dons do Espírito, as classes, porque são divididos em 3 classes.
Os dons do Espírito é para um fim proveitoso. Qual é o fim proveitoso? É trazer a glória de Deus, manifestar a glória de Deus e transformar as vidas. Os dons do Espírito não é para uma igreja ficar famosa, não é para um ministro ficar conhecido, não. É para a glória de Deus e para que Ele seja reconhecido. Sabe, eu já vi muitas manifestações dos dons. Eu já vi Deus fazer milagres por meio da vida de pessoas e por meio da minha vida. Porque nós temos que entender que os dons do Espírito não é os dons de Cássio, não é os dons de Janderson, é os dons do Espírito. Não pertence a uma pessoa, pertence a Deus. E Ele faz conforme Ele quer, para um fim proveitoso. Uma das finalidades é suprir a necessidade ou alcançar a necessidade de uma pessoa. Seja um milagre, a gente vai ver os dons de curar, né? O dom da fé. Então, é para que Cristo seja glorificado. Eu gosto de falar que os dons, as manifestações do Espírito é como um outdoor de Deus. Porque quando acontece, aquele que é incrédulo, ele vê e ele começa a acreditar. E ele fala, só pode ter sido Deus. Quantas vezes eu já tive a oportunidade de estar ministrando e Deus revelar a vida de uma pessoa, ou algo que ela passou, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e aquela pessoa ficar olhando assim, quem te falou? Quem te disse isso? Deus, porque eu nunca tinha visto a pessoa. Eu já vi situações de pessoas chegar, foi o pastor que falou para você da minha vida. Mas Deus, Ele revela com um fim proveitoso, que é o meu benefício e o seu benefício, para que o céu, a glória de Deus seja exaltada. Amém? Então as manifestações do versículo 7 é concedida cada um visando a um fim proveitoso, porque a uma idade ele vai começar aqui a citar os 9 dons do Espírito. Ele diz, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. Aí ele fala, a palavra de conhecimento. Aí, a outro, no mesmo Espírito, a fé. E outro, no mesmo Espírito, os dons de curar. A outros operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aleluia! Ele cita os 9 dons e ele diz, ei, o Espírito Santo compartilha como ele quer. Não é o ministro que vai escolher, hoje eu quero fluir no dom de curar, hoje eu quero fluir no dons de milagres. Não. O ministro ou o filho de Deus, porque como eu falei, é para todos os filhos de Deus, os dons do Espírito, ele é guiado pelo Espírito, como diz lá em Romanos 8. Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então eu e você estamos aptos, a partir do batismo no Espírito Santo, de manifestar os dons do Espírito. Aleluia! Vocês estão muito sérios. E os dons do Espírito é para essa dispensação da graça. Muitas pessoas acham que os dons ficaram depois que Jesus morreu e ressuscitou. Mas lá em Atos, no capítulo 1, eu quero que você abra lá. Atos, capítulo 1. Aleluia. Versículo 8.
Vamos lá, vamos a partir do 4. Diz assim: sempre dou graças a meu Deus ao vosso respeito, a propósito da sua graça. Eita, peraí, eu fiquei em Coríntios. Vamos para Atos. Atos capítulo 1, a partir do 8. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que se estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aí ele fala no 8: mas recebereis poder, diga poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Essa palavra poder, e você deve já ter ouvido falar, no seu original, no grego, significa dunamis, que também dessa palavra foi tirado a palavra dinamite. Mas um dos significados originais dessa palavra poder é realização de milagres. Então, quando eu e você recebemos o batismo no Espírito Santo, nós se tornamos testemunhas eficazes, capacitados para realizar e manifestar os dons do Espírito. E as pessoas falam: Cássio, esse negócio de orar em línguas, isso não é estranho, não. É estranho. Orar em línguas é estranho. Porque você não entende. Lá em 1 Coríntios 14, você fala lá, Paulo falando à igreja, ele fala: ei, sua mente fica infrutífera. Você não vai entender você orando em línguas, mas o seu espírito ora de fato e de verdade. Aleluia. Não é para você entender, é para você crer. Porque se a palavra está dizendo que a oração em línguas, que o batismo no Espírito Santo faz parte do pacote que veio dentro da salvação, eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu não quero ficar só com a metade, não. Porque Jesus não morreu pela metade na cruz. Ele morreu por completo, para que eu e você temos uma vida completa aqui na terra. E uma das coisas que Ele conseguiu através da sua morte e da sua ressurreição foi nos colocar dentro de uma dispensação onde somos favorecidos com os dons do Espírito. Esse negócio que muitas pessoas falam aí, os dons ficaram para trás. Ei, ficou não. Os dons é para hoje. Não vai ser quando a gente estiver na eternidade com o Senhor, porque lá vai estar tudo perfeito. Mas os dons são para hoje. Eu já vi pessoas cegas voltarem a enxergar. Eu já vi pessoas na cadeira de roda voltar a andar. Por conta da palavra e do poder, da manifestação dos dons de Deus. Sabe, isso é para nós como filhos. Aleluia. E eu e você não podemos ficar à parte disso. Não podemos deixar: não, isso não é para mim, isso é para os ministros. Não. Por onde você passar, aonde você chegar, você é um representante do céu. Você carrega o poder de Deus. Paulo, quando ele ora pela igreja de Efésios, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 14, ele fala: ei, eu oro para que vocês vejam a esperança dos chamamentos, a herança que vocês têm, e também vocês tenham consciência do poder de Deus que vocês carregam. Ele fala: ei, é o mesmo poder que tirou Jesus do inferno, da morte, e ressuscitou e colocou à direita de Deus. Aleluia. Aleluia. Se você não sabe, Jesus teve que descer às profundezas. Mas graças a Deus que ele não ficou lá, porque ele não tinha nenhum pecado. Aleluia. E ele ressuscitou. E hoje está à direita de Deus, intercedendo por nós.
Amém? Então ele está dizendo aqui, ei, os dons do Espírito, né? A gente falou sobre o batismo, e esse batismo é que nos capacita a ser uma testemunha. Essa palavra testemunha no original, ela tem um significado de testemunha eficaz. Cássio, testemunha não é aquela que viu? E você não estava lá com Jesus no tempo que ele andou sobre a terra. Mas eu e você vemos a transformação da palavra que é Cristo na vida das pessoas e na sua própria vida. Então você é testemunha de quem era você antes e quem é você hoje, por conta da palavra. E eu sei de onde Deus me tirou. E eu sei para onde Ele está me levando. Aleluia. Então eu e você somos testemunhas a partir do batismo no Espírito Santo. E nós podemos testemunhar com eficácia o poder de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Não tem como um cristão que nasceu de novo não ter um testemunho. Não tem como. Se você não tem um testemunho, então você precisa nascer de novo. Cássio, mas é porque eu sou tímido. Ei, o Senhor não te deu espírito de timidez. Ele te deu espírito de poder, de ousadia e de amor. Aleluia. Você não é para ficar calado. Quando você vai num restaurante, um restaurante novo abriu e você foi lá com sua família, a comida maravilhosa. Você, meu Deus, que... Você não começa a compartilhar para os seus amigos, para a sua família, para aqueles que não foram. Meu Deus, eu fui num restaurante, pense numa comida boa, pense num lugar maravilhoso, agradável, um ambiente maravilhoso. Você não começa a testemunhar? E por que você está calado com aquilo que Deus fez na sua vida? Não tem como você ter nascido de novo e não ter algo de bom para compartilhar. Primeiro porque você antes estava implantado no reino das trevas. E quando você nasce de novo, você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Isso já é um testemunho. Ei, antes eu fazia isso, agora eu não faço mais, porque a palavra, o poder de Deus me alcançou e eu sou outra pessoa. Pronto. Antes você andava triste, cheio de doença. Hoje você pode andar sorrindo, alegre, sabendo que tem uma eternidade que te aguarda e você é curado. Aleluia. Você é curado. Amém? Você pode estar sentindo algo aqui, mas você vai sair daqui hoje sem dor. Porque não tem como você estar no meio onde o Espírito Santo tem liberdade e você ficar do mesmo jeito. Você vai sair daqui curado hoje. Amém? Então vamos dar continuidade aqui. Então aqui, como nós lemos, fala sobre o batismo. E o batismo, né, como evidências de falar em outras línguas, e a gente vai tocar também sobre, né, falar em línguas. O batismo é a porta do sobrenatural. É evidência, mas é o primeiro passo do cristão após a salvação. O batismo, com a evidência de falar em línguas, é a porta de entrada para as manifestações. Deus não quer que você fique só na oração em línguas. Ele quer que você vá além. Cássio, é sério isso? É. É sério. Abra lá em Marcos 16, a partir do versículo 15. Um versículo bem conhecido, principalmente dos missionários. Aleluia. Marcos 16, a partir do versículo 15, vai dizer assim: E disse-lhes Jesus, falando aos discípulos: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem é discípulo de Deus aqui? Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Aí ele fala: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem crê aqui? Amém. Em meu nome expelirão demônios,
falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Como eu falei, quem é discípulo aqui? Você tem o ID, e o ID por todo mundo é por todos os lugares. Porque você, quando chega no seu trabalho, você não deixa de ser filho de Deus, nem de ser cristão. Aleluia. E ele está falando aqui: ei, se você fala em outras línguas, você pode expulsar demônio. Ei, se você é batizado no Espírito Santo, você pode colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu quero que, de tudo que eu estou falando, eu quero que essa frase fique guardada no seu coração. Não é você que faz, é o Espírito Santo por meio de você que faz. Você já viu um carteiro? Você já viu um carteiro quando ele vai entregar lá? Você compra uma coisa na internet, né? Você que sabe que comprou. O carteiro, ele vai fazer só a entrega. Quando ele chega lá, aperta a cigarra, você assina, né? Coloca seu CPF. Você não vê ele na porta mandando você. Ele fica: ei, abra aí para a gente ver o que é. Deixa eu ver. Você já viu? Só se for muito curioso esse carteiro. Por que eu estou falando isso? O carteiro, ele só faz entregar e vai embora. A nossa parte é só colocar a mão. Quem vai curar é Deus. A nossa parte é fazer aquilo que é possível a nós, que nos foi confiado. A parte de Deus, Ele vai fazer. Ei, faça o que é possível e deixe que o impossível Deus faz. Então, se você é filho, foi batizado, você é discípulo, você pode expulsar demônios. Eu não vou falar igual a Maneco, não, declarando um demônio para você expulsar, não. Mas não tenha medo. A Bíblia fala que Satanás está debaixo dos nossos pés. Ele não tem autoridade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Ele não tem. A autoridade nos foi dada no nome de Jesus. Você tem que se posicionar. Aqui não, diabo. Em nome de Jesus, se retire agora. O problema é que o diabo fica cirandando, faz o que quer, e a gente fica: meu Deus, o que é que eu faço? Ei, se posiciona como filho. Você, quando recebeu o poder para ser filho de Deus, você tem que se posicionar. Não é ficar assistindo o diabo fazer o que quer no seu familiar, naquele que você está orando, não. Se posiciona. Aleluia. Deixa eu falar algo que só estou no meu coração. Você não precisa botar o dedo na cara da pessoa e falar. Eu estou falando para pessoas específicas aqui agora. Você não precisa. Você precisa entrar num quarto, fechar a sua porta. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu reivindico, Pai, a salvação do meu filho, seja lá de quem for. Satanás, você não tem autoridade. Em nome de Jesus, saia da vida dele, saia da vida dela. Começa a falar com autoridade. Você e Deus. Constrói um busto, um altar de frente ao Senhor. Rick Renner fala sobre isso. Tem orações que nós construímos perante ao Senhor, que isso vai ficar lembrando, o Senhor vai ficar lembrando das suas orações. Pai, meu filho orou com ousadia, orou no nome de Jesus. Eu estou trabalhando na vida daquela pessoa. E eu digo mais: você vai colher esse fruto que você tem declarado. Não se ganha uma vida na discussão, se ganha na oração. Aleluia. Deus está falando. Foi para algumas pessoas aqui. Aleluia. Então, como nós lemos aqui, o batismo nos dá essa capacidade de
entrar como a porta para o sobrenatural. Mas Deus não quer que ficamos somente no batismo no Espírito Santo. Ele quer que a gente mergulhe, quer que a gente seja ousado, quer que a gente avance. Aleluia. O que são os dons do Espírito? Como eu falei, são a capacidade espiritual dadas por Deus com o propósito de edificar a igreja e tornar mais eficaz o testemunho do cristão. Amém? Amém. Quantos são os dons do Espírito? Como eu falei aqui, a gente leu em 1 Coríntios. São 9 dons do Espírito. Existe uma diferença também a questão o dom do Espírito Santo e os dons do Espírito. O dom do Espírito Santo é o batismo no Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo é palavra de sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito, dons de curar, de milagres, o dom da fé, né? Línguas, interpretação. Então, existe essa diferença entre o dom do Espírito e os dons do Espírito. Abra a sua Bíblia lá em Atos 2:38. Aleluia, você está aprendendo? Amém. Diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós, Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então, o dom do Espírito Santo é diferente dos dons do Espírito. Amém? Existe também a diferença dos dons ministeriais e a diferença dos dons do Espírito. Lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, no versículo 11. Isso é só uma amostra da aula, né, de uma aula do Rema. Cada matéria são 7 aulas. Então, ano que vem, seja um aluno do Rema. Amém? Então, existe essa diferença entre os dons espirituais, os dons do Espírito Santo e os dons ministeriais. Paulo diz aqui: ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. É interessante, os dons do Espírito é para todo aquele que é filho e batizado no Espírito Santo. Todos podem manifestar os dons do Espírito Santo. Mas aqui nós lemos em Efésios, Paulo falando sobre os dons ministeriais, que alguns foram chamados para apóstolo, alguns foram chamados para profeta, alguns foram chamados para pastor. Não são todos chamados para um ofício ministerial, mas para os dons do Espírito, todos que são batizados estão capacitados de manifestar. Você entendeu? Alguns foram chamados para estar atrás do púlpito, pregando, ministrando, aperfeiçoando os santos e o corpo de Cristo. Outros foram chamados para servir nos bastidores. E cada um está fazendo com que o reino prospere. Nesse exato momento, o departamento infantil está servindo lá. Os professores estão fazendo aquilo que foi confiado a eles. Estão manifestando um dom que Deus confiou a eles. E nem por isso eu vou ganhar mais galardão, porque estou atrás de um púlpito, do que eles. Amém? Cada um de nós fomos chamados para fazer algo no reino de Deus. Ninguém que nasceu de novo foi chamado somente para sentar no banco da igreja e ficar assistindo o culto. E eu digo a você, como é bom servir ao reino de Deus.
Como é maravilhoso, como é gracioso. Ei, não é pesado. É maravilhoso você servir na casa de papai. Aleluia. Seja ajeitar a cadeira, seja limpar uma cadeira, seja estar na câmara, seja estar abrindo uma porta. Ei, faça algo para o reino. Porque eu digo a você, quem está ganhando é você. Aleluia. Então existe essa diferença entre os dons do Espírito Santo e os dons ministeriais. Amém? Então vamos tocar um pouco sobre essa questão dos dons, os 9 dons. Existem, como eu falei no início, 3 classes. São os dons de revelação, que entra a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, né? Existem os dons de poder, que são o dom da fé, os dons de curar e operação de maravilhas ou de milagres. E existem os dons vocais, de fala, né? Que é línguas, interpretação e profecia. E cada ela é uma... Quando o cristão manifesta, né, os dons, você tem que entender. Vou dar o exemplo do dom da profecia. Muitas pessoas falam assim: assim diz o Senhor. Beleza. Mas quando um homem está falando assim diz o Senhor, e ele está transmitindo uma palavra profética, vamos dizer assim, você tem que entender que o homem que está falando, ou a mulher que está profetizando, ele não é perfeito. Ele vai falar segundo o conhecimento que ele tem. E eu falo tanto do conhecimento espiritual como o conhecimento natural. Então não é Deus falando, é Deus transmitindo algo pela vida de uma pessoa, que vai testificar no seu coração, ou não. Por que eu falo isso sobre o dom da profecia? E a gente pode falar, porque a Bíblia fala que nós podemos julgar a profecia. Amém? Se fosse Deus falando, você ia julgar Deus? Amém? Você entendeu? Que pode acontecer que a pessoa que está transmitindo a profecia, ela pode se equivocar, ela pode sim acertar, ela pode sim estar ouvindo a voz de Deus e falando aquilo que Deus quer que ela fale. Pode também acontecer que ela esteja escutando um espírito familiar e acabando transmitindo algo, e você tem que saber discernir, porque o dom de discernimento do espírito serve para isso, para discernir o que está por trás. Eu vou dar um exemplo bem claro. Para que Deus vai revelar seu CPF? Deus abre uma conta com o seu CPF? Vai edificar em nada. Tem um fim proveitoso. Os dons têm um fim proveitoso. Ah, Cássio, mas é para mostrar que ele sabe. Não, Deus sabe todas as coisas. Deus é onisciente, onipresente. Ei, Deus sabe todas as coisas. Eu e você precisamos discernir, que é um dos dons de revelação, discernimento de espírito, discernir o que está por trás. Algumas pessoas falam que mãe tem um sexto sentido, né? Que percebe quando alguma coisa vai acontecer. Eu me lembro minha mãe dizia: meu filho, não vá não, não vá não, meu filho, vai dar errado, tem algo e parece que ela estava certa. Ah, Jesus Cristo, se eu tivesse ouvido mamãe. Aquilo ali, muitas vezes, é a misericórdia de Deus atuando através da mãe para alcançar um filho. A mãe nem nascida de novo era, mas a misericórdia estava atuando ali. O que eu estou querendo dizer, o discernimento de espírito é esse entendimento que você vai ter. Aconteceu algo, ou você percebeu algo no seu espírito, você percebe: rapaz, eu não vou para aquele lugar. Eu estou percebendo algo. Não vou não. Você tem um discernimento do reino espiritual. A Bíblia chega a falar que você pode ter visões do reino espiritual.
Eu mesmo, esse é um dos dons que atua muito na minha vida, discernimento de espírito. Eu já percebi pessoas chegando com a intenção errada, próximo a mim. E se eu não tivesse isso, eu tinha entrado em enrascada. O discernimento de espírito, juntamente, que a gente pode complementar como somos guiados pelo Espírito Santo, que também é uma das matérias, como diz lá em Romanos, todo filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O discernimento de espírito vai te trazer a percepção de assinar coisas ou não, de comprar coisas ou não, que se existe alguma coisa errada por trás, se tramar alguma coisa, você vai ter essa percepção. Aleluia. Esse também é um dos dons do Espírito. Amém. A palavra de sabedoria é a revelação sobrenatural de fatos, eventos, propósitos, motivos, origens e destinos em relação a personalidades humanas, divinas, satânicas ou mesmo coisas do futuro. A palavra de sabedoria fala sobre o futuro. Quando uma pessoa traz uma palavra para você diretamente, sobre algo que Deus já falou para você que vai acontecer na sua vida, no seu chamado, na sua viagem missionária, você tem a percepção que aquilo testifica ou não. Aqui também fala sobre coisas satânicas. Você sabia que você, fluindo nos dons, tendo uma vida de intimidade com o Senhor, você vai desarmar bombas? Coisas que o diabo ia fazer na vida de alguém, na sua vida, você tem uma percepção, uma palavra de conhecimento, ao ponto de você saber, rapaz, você já cortar aquele fio certo e não ter prejuízo nenhum. Aleluia. Eu e você precisamos estar cientes disso. Isso nos pertence. Esses dons devemos manifestar. A palavra de conhecimento, que também é um dos dons de revelação, é uma partícula, um fragmento do conhecimento de Deus a respeito dos fatos ocorridos, presentes, e coisas que já passaram. Aleluia. Então Deus pode chegar e testificar, confirmar coisas com você e dizer, eu sei que você passou por isso, aconteceu isso, mas Deus está dizendo que a partir de hoje vai ser assim, 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 assim. Amém? Então esse é o dom de conhecimento, que é do Senhor, que Ele compartilha com nós, para que eu e você manifeste. Eu me lembro que uma das oportunidades que eu estava ministrando em determinado lugar, e deixa eu dizer uma coisa para você, isso vem assim. Bom, como eu falei agora, sobre questão de você orar por familiar e tomar autoridade. Isso é uma palavra de conhecimento, juntamente com a palavra de sabedoria. E eu me lembro que a minha primeira vez, eu não estava nem mexendo, foi no evangelismo de praça. Tinha umas crianças lá na Praça da Bandeira cheirando um tino, eu acho que era cola. E eu comecei a falar com a minha mãe dopada, aí de repente parece que ela veio em si. Acho que o Espírito Santo deu uma sacudida nela. E eu comecei a falar a vida daquela menina, o que ela tinha passado, de onde ela tinha vindo. A menina começou a chorar. Ela voltou a si, ela estava dopando, mas ela voltou a si, que você via que ela estava percebendo, ela estava entendendo o que eu estava falando. E aquela menina começou a chorar, ela se ajoelhou na praça. Eu chamei algumas meninas que estavam no evangelismo, abraçaram ela, deram coisa a ela, roupa, cuidaram dela, levaram ela para lanchar. Acontece quando, Cássio? Quando você está disponível para o Senhor. Quando você se disponibiliza para o Senhor, principalmente no ID, você vê os milagres acontecendo. Aleluia. Discernimento de espírito, como eu falei aqui, é a capacidade de
guiado por Deus, saber qual a origem das manifestações comum ou sobrenatural. Profecias, se são manifestações humanas, diabólicas ou divinas. E também inclui a capacidade de ver ou ouvir no reino espiritual. Eu não sei se você, mas eu já tive a experiência de sentir algo no reino espiritual. Determinado lugar que a gente tinha chegado, eu senti um cheiro estranho. E parecia um cheiro de algo podre. E a gente chegou num lugar e eu disse: rapaz, tem algo errado aqui. Vocês estão sentindo o cheiro não, menina? Cara, cheiro de quê? Não tem condição não. Eu tomei banho, eu botei desodorante. Eu estou bem aqui. Mas era algo espiritual. Eu percebi que se não é natural, é algo espiritual. Espera aí, tem algo errado aqui. Quando nós fomos entender, compreender, era a manifestação de um demônio que estava correndo na casa por conta de uma pessoa que não tinha liberado perdão. Porque se você não sabe, a falta de perdão é uma porta aberta para o diabo fazer o que quer. Perdão, enfim, é um negócio sério. E nós entendemos, né, naquele ambiente ali o que era. Mas o Espírito Santo tinha trazido aquele cheiro. Então o discernimento do Espírito também te dá essa capacidade. Dons de poder, o dom da fé. O dom da fé não é a fé salvífica, a fé que te fez aceitar Jesus, né? A fé que vem por ouvir a palavra de Deus. O dom da fé é uma manifestação sobrenatural, transformando o curso de algo natural sobrenaturalmente. A pessoa estava lá com câncer na beira da morte. O dom da fé atua, aquela pessoa é curada, o câncer some e aquela pessoa é restaurada instantaneamente. Porque também existe a diferença, quando a gente for ler aqui os dons de curar, a diferença do dom a cura divina e os dons de curar. A cura divina é quando a pessoa está ouvindo a palavra, ela recebe até a imposição de mãos ali, e ela vai crendo na sua cura, e as coisas vão acontecendo. Existe também a atuação instantânea do dom da fé aparecendo. Você tem que entender que os dons da fé ele sempre vai estar incluso, tanto na operação de milagres, como nos dons de curar. Ele é o que mais está em evidência. Então a cura divina pode ser progressiva, e quando ela é instantânea, é porque o dom da fé atuou. A pessoa estava lá recebendo a oração e de repente o dom da fé chegou, aconteceu, e a pessoa foi curada instantaneamente. Tem pessoas que são curadas progressivamente, passo a passo. Amém? Então o da fé ele muda o curso do natural sobrenaturalmente, fazendo coisas extraordinárias. Os dons de curar, os dons de curar indica a restauração sobrenatural de alguém, né? E é interessante porque os dons de curar, ele está falando dons mesmo, né? Porque tem várias formas de curar. Não é uma cura natural, não é algo que eu tomo um Doflex, não. É algo sobrenatural. Então, existe várias maneiras de acontecer. Quando a gente lê os evangelhos, você vê Jesus cuspindo, fazendo lodo, colocando no olho do cego, vai lá se lavar e o homem voltou a enxergar. Existia um homem chamado Smith Wigglesworth, né? E ele curou uma pessoa dando um murro, um câncer no estômago. Ele deu um soco no estômago da pessoa e a pessoa foi curada do câncer no estômago. O bicho grosso. Mas a pessoa foi curada. Cássia não queria receber não. Mas existem formas. É Deus quem faz. Eu me lembro que o pastor Rosilão uma vez falou que tinha uma pessoa que estava com um problema na perna, tinha um caroço, alguma coisa assim. E Deus disse: vá lá. E deu uma tapa. Eles são, isso não é de Deus não. Não é de Deus não. Mas ele foi e aconteceu, aquele caroço sumiu. Teve uma vez que eu estava estudando tanto sobre Smith Wigglesworth,
E eu fui ministrar em Santa Cruz do Capibaribe, no Verbo da Vida lá, e durante o culto entrou 2 senhores com um filho. O senhor era surdo e a senhora estava com cálculo renal. E eu tinha lido essa passagem do soco. É uma passagem no livro, né? E quando eles entraram no culto, eu continuei ministrando, mas me chamava a atenção eles dois. Sempre chamava a atenção. E era o Espírito Santo querendo que eu parasse o culto para poder atender eles. Aí eu disse, gente, peraí, eu cheguei perto lá, fui na fileira. Eu disse, perguntei ao filho, o que é que ele tem? Ele é surdo. Eu disse, é de nascença? Não, ele perdeu e hoje ele não escuta de nenhum dos 2 ouvidos. Tá certo. Eu disse, e ela? Está com cálculo renal. A vontade, eu lembrando do livro, era dar um telefone, né? Se eu vou dar aqui, vai ser curado. Mas não é assim. É conforme Deus guia. E sabe o que é que Deus fez? Mandou eu falar em inglês. Eu disse, Senhor, como é que eu vou falar em inglês? Ele fala open, que é abrir. E eu cheguei, mandei o senhor ficar em pé, tampar o ouvido. Olha, e Deus gosta de fazer umas coisas com você. Fique pronto. Ele tampou o ouvido. E eu cheguei perto do ouvido deles. E eu falei, open. E saí de perto. A igreja em silêncio, como vocês estão agora. Fiquei longe, tirei o microfone e falei, o senhor está me escutando? E ele não estava escutando. Aí eu fui lá de novo. Open! Gritei. E quando eu gritei, aí voltei de novo. Aí abri o ouvido. Quando eu voltava, eu estava ouvindo, então, e o outro ouvido tampado. Ele era surdo dos 2. Aí eu, vamos agora para o outro. Aí o outro foi mais rápido. Quando eu disse open, ele gritou, ai meu ouvido. Aí eu fiquei parado. Porque até eu fiquei meio incrédulo na hora. Eu disse, meu Deus. E depois, oh, aleluia, igreja. Eu falei, Por que eu estou falando isso para você? Porque não importa de onde você veio. Não importa o que você passou. Você hoje é filho e você carrega o poder de Deus. Você pode manifestar o poder dele. As pessoas estão aí enfermas, presas em doenças, em depressão. E eu e você somos a resposta. Sabe, muitas vezes as pessoas não vão querer ouvir a sua eloquência, o tanto de conhecimento. Uma pessoa que está em depressão, ela quer um amor, quer um abraço, quer um cuidado. Ela quer o amor de Deus invadindo ela para tirar aquela dor da alma. E você vai ter que somente obedecer à direção do Espírito Santo. Eu orei pela senhorinha. Eu lembro que eu orei também por um rapaz que estava com uma doença grave no corpo. E o testemunho que eu recebi depois foi que todos tinham sido curados, para a honra e glória do Senhor. E sempre eu lembrei o que pastor Bud sempre falava: não foi você, foi Deus. Pastor, não foi você, foi Deus. Porque na nossa força a gente não tem capacidade de fazer nada. Mas quando nós estamos debaixo da influência do Espírito Santo, obedientes à vontade de Deus, as coisas acontecem. Aleluia! Operação de milagres são atos sobrenaturais de poder que intervêm nas leis naturais. Como eu falei, ele atua junto com o dom da fé. Como aconteceu quando Jairo chegou para Jesus. Jesus, minha filha morreu. E Jesus foi lá. E tinha aqueles outros que disseram: não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. E Jesus disse o quê? Crê somente. Você precisa crer somente. Aleluia. E nós sabemos que a filha de Jairo foi ressuscitada. Aleluia. Então os dons de milagre, operação de milagre. O dom de variedade de línguas, diferentes da língua para edificação recebidas no batismo, é um milagre linguístico sobrenatural. Amém? Os dons de línguas, ele também sempre vai estar associado com a interpretação.
Você, quando chegar em casa, leia 1 Coríntios 14. Você vai aprender sobre a questão da profecia, do dom de profetizar, também como a interpretação. Deus não quer, como eu falei, só que a gente fique no raso, que é o falar em línguas. E eu falo raso, não diminuindo, porque orar em línguas nos edifica. Mas Ele quer que a gente vá mais profundo e manifeste a glória de Deus aqui na terra. Você é filho, você carrega o poder de Deus. Você tem uma placa de procurado do inferno com o seu nome. Misericórdia, Cássio. Sim, porque a partir que você nasceu de novo, você foi automaticamente capacitado para destruir as obras do diabo. Então o diabo não vai estar feliz com você, batendo palma, lá vai, cumprindo o propósito. Não, ele vai levantar situações, vai levantar coisas, até pessoas, para te impedir de cumprir a vontade de Deus. Mas graças a Deus que maior é o que habita em nós do que o que está no mundo. E eu e você carregamos o poder dunamis para desfazer as obras do diabo. Como eu falei, ele está debaixo dos nossos pés. Aleluia! Eu sempre gosto de falar algo. Quando o diabo lembrar do seu passado ou falar algo ao seu respeito, lembra ele o futuro dele. Porque a Bíblia fala que ele vai ser derrotado com um sopro da boca do nosso Senhor. Ele é um derrotado. Aleluia! Ele é um derrotado. Mas você não pode dar cabimento, vamos dizer assim. Você não pode dar margem para ele fazer o que quer na sua vida. Não aceite isso. Aleluia, não aceite. Porque Jesus não morreu na cruz em vão. Ele morreu para que eu e você fomos salvos, para sermos salvos, mas também para manifestar o reino dele aqui na terra. Eu e você não podemos ficar alheio, ficar de todo jeito, só vir na igreja no domingo, sentando e achando que está tudo bem. Eu fui para a igreja hoje. E a semana você vai ficar sem ler a Bíblia? Você só se alimenta no domingo? Não. Você come todo dia, para que seu corpo fique bem, para que você tenha força para poder andar, para poder acordar, para fazer as coisas, para ir trabalhar. Todo dia você tem um pão fresco, todo dia você tem uma palavra nova da parte de Deus para te animar, para te fortalecer, para te colocar dentro da vontade dEle. Quem era católico orava tanto o Pai Nosso. E Jesus ensinando sobre eles, ele fala: ei, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Existe um pão, existe uma palavra nova. Todo dia o Senhor coloca uma mesa farta perante os nossos inimigos, e eu e você só precisamos nos alimentar para ficarmos fortalecidos e cumprir a vontade dEle. Aleluia! Variedade de línguas. O oitavo dom é interpretação de línguas. E como eu falei, não é algo natural, não é algo do entendimento, né? Eu posso aqui orar, falar em línguas meia hora e eu dar o microfone para a Tâmara interpretar e ela falar uma palavra. Cássio, mas ele falou meia hora e ela só deu uma palavra. Isso, porque não é o que eu tanto falei, é aquilo que Deus está em conjunto fazendo. Amém. Pastor Bud fazia muito isso. Começava a orar em línguas e olhava assim e tinha a percepção e dizia: João Roberto, interpreta aqui. Guto, interpreta aqui. E eles tinham a conexão, porque é o mesmo Espírito que habita dentro de mim, habita dentro de você. Então, se você está conectado ao que o Espírito está fazendo, você vai ter a interpretação. Aleluia. E o dom da profecia? O dom da profecia, ele vem para exortar, para consolar, admoestar. Amém? Sabe, a gente está próximo a terminar, mas
eu e você precisamos entender o que Deus está fazendo em nossa vida. Eu e você precisamos entender o que carregamos. Você não é uma pessoa comum. Você não é uma pessoa comum. Não tem como uma pessoa que carrega o Espírito Santo de Deus ser comum. Não tem. Como eu falei, existe uma placa de procurado sua no inferno. Você querendo ou não. Porque o diabo agora sabe que você não faz mais parte do império dele, porque você nasceu de novo e agora está no reino do Filho do seu amor. Você está em Cristo. Como eu falei, graças a Deus, que porque o maior é o que habita em nós do que o que está no mundo. Então nós não podemos andar de todo jeito, achando que aceitamos Jesus e agora eu faço parte do verbo da vida, eu vou para a igreja no domingo e está tudo bem, amanhã é segunda-feira, voltamos a trabalhar, meu Deus do céu, aleluia. Não, existe algo novo da parte de Deus, hoje, amanhã, terça-feira, porque é de glória em glória. Você não é comum. Você carrega o poder de Deus para transformar vidas como Deus transformou a sua. Você não pode andar alheio sem essa consciência que você carrega o Espírito Santo, carrega a presença. Eu fico olhando quando lemos a Bíblia, o Antigo Testamento, o que Deus fazia numa aliança inferior à qual nós estamos hoje. O povo foi tirado da mão dos egípcios, e Deus colocando uma coluna de fogo de noite, uma nuvem de dia, comida que caía do céu, pedra que saía água, maná que caía do céu, roupa que crescia. Isso numa antiga aliança, onde depois o poder de Deus ficou trancado dentro de uma arca, e onde essa arca era colocada, a coisa acontecia, prosperava. Ei, você, somos a arca da nova aliança, somos templo do Espírito Santo, carregamos o poder de Deus, e não podemos permanecer do mesmo jeito. Em um mundo caído, onde jaz o maligno, onde as trevas estão aí aumentando, elas não vão prosperar sobre as nossas vidas, porque eu e você somos luz. Eu e você manifestamos o poder e o amor de Deus aqui na terra. Não tem como sermos do mesmo jeito a partir que nascemos de novo. Aleluia.